Exercício número 1 da aula 113 do nono ano do ensino fundamental. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre o chão plano mede 6 metros. Neste mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 50 centímetros de altura mede 30 centímetros. Qual a altura do poste? Então vejamos. Nós temos aqui então poste, tá? E esse poste ele está projetando uma determinada sombra aqui no chão. O exercício me diz que nós não sabemos a altura desse poste, mas nós sabemos que a sombra projetada por esse poste é exatamente de 6 metros. Ao mesmo tempo, ou seja, nesse mesmo instante, existe um bastão. E esse bastão tem 50 centímetros de altura, certo? A sombra que ele está projetando tem 30 centímetros. Vamos escrever aqui, ó. Então, ele tem 30 centímetros, o tamanho da sombra que ele está projetando, tá? E a altura é exatamente de 50 centímetros. Pois bem, como é que nós resolvemos um probleminha igual a esse? Como é que a gente acha a solução? Então, nós vamos estabelecer uma razão entre as alturas e ela deve ser proporcional à razão entre as sombras, ou seja, entre o comprimento das sombras. Isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar a altura do poste e dividir pela altura do bastão, o resultado tem que dar exatamente igual à razão, ou seja, a divisão entre a sombra projetada pelo poste e a sombra projetada pelo bastão. Certo? Pois bem, agora ficou fácil a resolução, né? Então, esse 30 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, eu vou ficar com 30x igual. Esse 50 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, 6 vezes o 50 vai dar 300. Esse 30 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 300 dividido por 30. Aqui eu posso simplificar esses zeros, né? Estou dividindo por 10. O que é que sobra? Sobra essa divisão que eu estou fazendo de 30 por 3. O resultado vai dar quanto? O resultado vai dar x igual a 10. 10 o quê? 10 metros. Isso é a altura, então, do poste. Portanto, a letra D. No exercício número 2, diz o seguinte. A planta abaixo nos mostra 3 terrenos cujas laterais são paralelas. As medidas x, y e z dos terrenos são, respectivamente... Então, vejamos qual é o conhecimento necessário para a gente resolver esse tipo de problema aqui, tá? O conhecimento que nós vamos utilizar é o chamado segmento proporcional. Segmentos proporcionais. De qual conteúdo? Do conteúdo dito como retas paralelas cortadas por transversais. O que seriam as retas paralelas? As retas paralelas são os lados desses terrenos. Aqui, ó, as divisas entre os terrenos. Nós vamos chamar isso de retas paralelas. Quais são as transversais? São essas calçadas aqui, ó. Tá? Por que é importante eu descobrir isso? Por que é importante eu relacionar isso? Porque através desta relação que eu estabeleci, desse conteúdo aqui que eu trouxe
retas paralelas cortadas por uma transversal, eu posso estabelecer esses segmentos, ou seja, esses pedaços de retas, eles são proporcionais. Como assim? Então vejamos. Quero que vocês percebam que do lado direito existem pequenos pedaços, ou seja, pequenos segmentos de reta. Por exemplo, desse primeiro terreno aqui, ó, esse 50 é uma das frentes desse terreno, tá? O outro é o Z, que eu não conheço e eu vou ter que descobrir, tá? Desse outro terreno aqui, esta frente é 30, a outra é Y, é um valor Y que eu não conheço, que eu também vou ter que descobrir. E por último, esse último terreno aqui, azul, em que este lado aqui, ó, ele mede 20 metros e este outro mede X. Eu não sei qual é o tamanho dele, tá? Então eu vou ter que descobrir. Utilizando esse nosso conhecimento, nós podemos estabelecer razões proporcionais. Como assim? Vejam a seguinte noção de proporcionalidade que eu posso estabelecer. Uma das coisas que eu posso ver é que o comprimento total desse ladinho aqui, ó, é de 50 mais 30 mais 20. Então, aqui tem 100 metros. Do lado esquerdo, o comprimento total é 80 metros. Veja o que eu posso fazer aqui. Eu digo que a razão entre o comprimento total dos lotes do lado direito, se eu dividir pelo comprimento total dos lotes do lado esquerdo, ou seja, 100 dividido por 80, a razão entre esses dois segmentos é a mesma coisa que a razão entre 50 e Z. Pude estabelecer isso porque eles são segmentos proporcionais. Agora vejamos para encontrar o Y. A razão entre o 100 e o 80 deve ser exatamente igual a 30 sobre o Y. E também o 100 está para o 80, assim como o 20 está para o X. Certo? Eu só posso estabelecer esse tipo de relação, ou seja, as razões dos segmentos proporcionais, quando eu tenho retas paralelas que são cortadas por transversais. Agora é simples, eu preciso resolver cada uma dessas continhas aqui e descobrir o valor de X, de Y e de Z. Veja bem, o Z que está dividindo vai passar multiplicando. Então, vou ficar com 100Z. 50 vezes 80. 5 vezes 8 é 40. Como tem 2 zeros aqui, vou acrescentar 2 zeros. Então, esse Z vai ser igual a 4.000. Esse 100 que estava multiplicando, passa dividindo. Aqui ficou fácil, né? Só simplificar aqui esses 2 zeros. Qual é o valor do comprimento do lote Z? É 40 metros. Vou para o Y. Esse Y que está dividindo também vai passar multiplicando. 100Y que é igual a 30 vezes 80. Veja bem, 3 vezes 8 é 24. Só basta acrescentar os 2 zeros dos números. Então, o Y vai ser igual a 2.400 dividido por 100. Ao dividir esses dois valores, simplificando aqui os zeros, vai sobrar 24 dividido por 1. Então, o lote Y mede 24 metros. E o X, da mesma forma, está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter 100x, que vai ser igual a 20 vezes 80. 2 vezes 8 é 16. Acrescentando os 2 zeros, tá?
O 100 que estava multiplicando passa dividindo. Simplificando esses zeros aqui, ó, cortando eles, porque eu estou simplificando por 100, o resultado vai dar x igual a 16 metros. Vamos voltar lá em cima e vamos ver. X, Y e Z, respectivamente. Quer dizer, primeiro vai estar o valor de x, depois de y e depois de z. O x vale 16, o y 24 e o z 40. Portanto, a letra B.